Bem, irmãos, nós estamos de volta para mais um estudo a respeito do Catecismo Maior de Westminster e estamos na pergunta 91, que diz o seguinte: qual é o dever que Deus requer do homem? Que Deus requer do homem como dever? E a resposta é: o dever que Deus requer do homem é a obediência à sua santa palavra revelada. O que Deus requer do homem é que o homem obedeça à sua palavra revelada. Por que diz a palavra revelada? É porque Deus tem o seu decreto misterioso, o seu decreto oculto. Então Deus tem palavras a respeito da humanidade que não foram reveladas, e essas daí nós não devemos nos meter a tentar conhecer, porque isso só irá fazer com que a gente entre em confusão e tenha problemas. Muitas pessoas dizem que recebem outro tipo de revelação de Deus fora a palavra que Ele revelou nas Escrituras. Porém, temos visto que isso tem trazido muita confusão e muito problema para a igreja. Nós temos o costume de trazer algum irmão, alguma irmã para participar aqui conosco, sendo entrevistado, fazendo questionamentos ou algumas colocações. Então, eu dirijo o estudo e o irmão que está, ou a irmã que está conosco, participa sendo questionada ou até mesmo questionando algumas coisas, para que haja um exercício, haja uma prática de desenvolver a forma de abordar e a forma de se expressar. A gente vem para a igreja aqui, é tudo muito cômodo, é tudo muito confortável. Ninguém é contra a doutrina, ninguém questiona a doutrina, e nós trabalhamos de forma bem leve e tranquila. Porém, saímos daqui e vamos para o mundão. E aí, na escola, os adolescentes, as crianças, têm contato com pessoas que não têm respeito nenhum, muitas vezes, pela palavra de Deus, e fazem questionamentos, e fazem confrontamentos. E como é que eles vão reagir diante disso? Será que a igreja não tem a missão, hein, irmão Lorivaldo? Será que a igreja não tem a missão de trabalhar esses jovens, trabalhar essas crianças, trabalhar esses membros dentro da igreja, para que eles possam exercitar isso lá fora? Aprender a falar, aprender a questionar, aprender a defender, a apologética da fé. O que é que o senhor acha, irmão Lorivaldo? Devemos trabalhar os jovens nesse sentido? Sim, é muito importante. Não tem uma luz sem professor, não aprende nada. E aqui na nossa congregação, quando vai um pastor, um presbítero ou um membro, ele tem o mesmo conhecimento de doutrina para que possa doutrinar as pessoas que têm dúvida sobre o Evangelho. E o Evangelho que a gente prega é a essência da Bíblia, só a Bíblia. A palavra expondo a Bíblia, é expositiva. Então é de toda importância que os membros também participem aí junto com o pastor, para que eles levem na sala de aula aquelas pessoas que não têm conhecimento, alguém que é curioso em alguma pergunta, e a pessoa está preparado, sabe como agir e explicar a Bíblia como ela é, sem ferir aquele que está aprendendo. Amém. É verdade. Então aqui nós estamos com nossa irmã Jamile. Estamos aqui com nossa irmã Jamile. E eu queria que você se apresentasse, Jamile, para que o povo tivesse uma noção de quem é você, quantos anos você tem, um pouquinho de sua história
E como você conheceu Jesus Cristo, como foi essa transformação? Você já nasceu no berço evangélico, graças a Deus, mas você foi desde bebezinha fiel a Cristo, assim, crendo na palavra dele, ou essa transformação aconteceu em algum percurso de sua vida? Pode falar. Eu tenho 15 anos e nasci em um berço cristão, né? Mas a parte que eu me converti foi depois de um tempo conturbado da minha vida. Ok. Então o Senhor Deus acabou fechando o cerco, conturbando um pouco a sua vida para que você o conhecesse, é isso? Sim. Ok. Nós estamos estudando sobre a vontade de Deus, né? O que é que Deus requer de nós? E Deus requer de nós que a gente obedeça a sua palavra revelada. E eu pergunto a todos vocês, especialmente aqui a Jamile, Deus, Ele tem interesse em que você o adore, porque existe um movimento no meio evangélico de pessoas desigrejadas, pessoas que não aceitam um compromisso com a igreja. Ou seja, eles querem adorar em casa, eles querem adorar fazer da sua maneira. Eu pergunto para você, existe essa possibilidade de você adorar longe da comunhão com outros irmãos, de você fazer isso de forma individual? Essa adoração seria uma revelação ou uma obediência à revelação da palavra de Deus? Ou isso estaria em desconformidade com a revelação da palavra de Deus? Isso seria em um dos últimos casos, por exemplo, quando é uma perseguição à igreja, você realmente não tivesse como estar em comunhão com os irmãos, aí seria o último caso que você está prestando culto sozinho, mas Deus sim quer que nós venhamos à igreja e prestamos culto com os outros irmãos e estamos em comunhão com os outros. O senhor concorda com isso, irmão Lorivaldo? O que é que o senhor tem a dizer a respeito das pessoas que resolvem adorar a Deus longe da comunhão com os outros irmãos? É difícil, porque a gente pode olhar assim, quando a gente está fora da igreja, um membro, e a igreja é como um treinado, que um precisa do outro, para conversar algo de interesse da Bíblia, aprender as coisas melhor, e para a pessoa não, ele pode orar sim, mas é uma oração, aquela oração que é única, não é coletiva. Então ela serve sim para a gente orar, pedindo algo a Deus. Deus pode até nos ouvir, Ele ouve sim, mas a gente precisa sempre estar em comunhão com os outros na igreja, principalmente na igreja local, porque se não fosse isso, Deus não tinha constituído bispos, pastores, para que tornasse muitas das igrejas. As igrejas é a casa do Senhor e a gente tem a nossa obrigação de sempre frequentar a igreja, estar em comunhão com os outros. Porque se a gente não tiver comunhão com os irmãos, a gente não tem comunhão com ninguém. Aí fica só, aquilo dali não é correto. É uma pessoa, eu acho que essa pessoa que fica em casa dizendo, não, eu não preciso ir à igreja, eu estou orando em casa, a Bíblia é a mesma coisa aqui, como eu estou lá na igreja, não é verdade. Aquela pessoa que está se isolando e fazendo isso, ele está com problema de saúde, ou física ou espiritualmente. Ele precisa sim de estar em comunhão com os outros para aprender melhor. Amém. O que é que você acha, Pesta? Você tem alguma coisa a dizer nessa questão de pessoas fazerem a vontade de Deus, negligenciando o culto, negligenciando a reunião congregacional
congregacional, né, entre os irmãos, aquela reunião onde o povo de Deus está concentrado em algum lugar, buscando Ele. Você acha que isso daí é aceitável diante de Deus, é natural, ou Deus rejeita esse tipo de comportamento? Isso mesmo. Então, veja, aconteceram vários episódios nas Sagradas Escrituras onde as pessoas quiseram prestar a Deus um culto, uma adoração ao seu estilo, ao seu modelo, sem observar especificamente qual era a ordem de Deus, qual era o propósito de Deus, né? Os filhos de Moisés, por exemplo, Ofni e Finéias, ofereceram fogo estranhos, né, perante o Senhor. Nadab e Abiú, né, ofereceram fogo estranhos perante o Senhor. Ofni e Finéias, filhos de Eli, estavam mostrando irreverência diante do culto ao Senhor, fazendo coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus. E os quatro, né, tanto os filhos de Moisés quanto os filhos de Eli, eles foram mortos por causa dessa negligência, não é? E Deus, ele faz questão de que as coisas sejam feitas como Ele ordenou. Por mais que você não tenha interesse, por mais que você ache que não faz sentido, não precisa fazer sentido para você. Precisa existir esta ordem. Se existe esta ordem, precisamos cumprir a risca, não é? Por exemplo, tem o caso de Saul, onde Deus mandou Saul matar todos os amalequitas. E não só o povo, como animais, como tudo. Deus não queria nada dos amalequitas. E aí Saul matou todo mundo, né? Crianças, velhos e tudo, mas pegou o rei como troféu e também pegou os bois gordos, não é? Tudo que era de valor ele saiu trazendo para si. Só que Deus disse que não fizesse. Então temos aqui em 1 Samuel capítulo 15 uma revelação muito dura a respeito dos caprichos humanos, né? De como o homem muitas vezes quer fazer do seu jeito e isso dá muito mal. Eu queria que você lesse, Jamile, essa passagem para que a gente comente um pouco sobre ela. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Uma pausa aí, 1 Samuel capítulo 15, do versículo 19 ao 23. Então observe, Samuel se depara com Saul, vê que Saul não cumpriu a vontade de Deus, e Samuel pergunta a Saul, dá a oportunidade de Saul se explicar diante do inexplicável. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então, você observa aqui que houve uma irreverência, houve um desrespeito, uma desobediência quanto à palavra revelada de Deus, porque Deus revelou a sua palavra por meio do profeta Samuel a Saul. Porém, Saul fez o que era mal diante do Senhor. Pode continuar, gente. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor designado à destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, e de Jeová. Então vamos lá, o que é que você
diria a respeito disso, Jamil? Veja o que Saul demonstrou perante o Senhor. Veja a boa vontade dele, veja o interesse dele em servir, em adorar o Senhor, em sacrificar ao Senhor. O que foi que ele fez? Ele disse: não, olha, Samuel, pelo contrário, eu fiz como o Senhor me mandou, não é? Eu trouxe Agag, rei dos Amalequitas, né? Rei de Amaleque, e os Amalequitas eu destruí totalmente. E os bois e as ovelhas que você está vendo é o melhor que nós pegamos. O povo pegou e eu deixei, porque o interesse do povo era pegar todos esses belíssimos animais e sacrificar ao Senhor em Gilgal. Então, o que eles estavam querendo fazer, ou principalmente Saul, dizendo que queria fazer, era oferecer um culto com coisas muito preciosas, coisas de valor ao Senhor. O Senhor recebeu? Se não recebeu, por que não recebeu? O que você acha? O Senhor não recebeu porque ele mandou Saul destruir todos. A partir do momento que Saul não destrói e não mata e traz como troféu, no caso dele, de Amaleque, ele está desobedecendo a Deus por puro egoísmo, para só favorecer ele próprio. Ok, mas se você observar, ele queria simplesmente dar ao Senhor. Então, se ele iria sacrificar, ele iria matar também os animais em sacrifício ao Senhor. Então, no fim das contas, acabaria obedecendo ao Senhor. Pegou os bois gordos, as ovelhas boas e tudo, e disse: olha, o povo quer sacrificar ao Senhor, nós obedecemos ao Senhor, nós ainda vamos matar o Senhor, só que nós vamos matar de uma forma muito especial, não desperdiçando isso, mas oferecendo ao Senhor. Não pode não? Por que Deus não aceita algo assim? Isso que ele fez só seria desculpas para tentar se livrar. Como Samuel continuou dizendo, ele fala que tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios. Ele prefere, no caso de Deus, prefere que obedeça a palavra dele do que receber sacrifícios, que seriam o contrário, que seria a desobediência à sua palavra. Então, em vez de favorecer, em vez de trazer bênçãos, iria trazer maldições, já que seria uma desobediência à palavra de Deus. Então, o senhor acha que, irmão Lorival, tem como a gente fazer alguma coisa, oferecer alguma coisa a Deus de bom coração, de boa vontade, mesmo que essa coisa não esteja sendo ordenada na palavra de Deus? Como é que Deus lida com esse tipo de situação? Ele não olha não nossa intenção, nossa boa vontade? Eu concordo com isso. Aí foi uma desobediência, porque Deus mata tudo. Não era para ele deixar nada vivo. Então isso foi apenas uma desculpa que ele arrumou para querer, diante de Deus, dizer: não, meu Senhor, mas eu copei isso aí, mais agir, vamos sacrificar. Entendeu? Deus não mudou que ele trouxesse isso de lá. Deus mudou que ele exterminasse tudo lá, os animais, tudo que tivesse lá. Não era para ele fazer da maneira perfeita. Ele fez aquilo, Deus arrumou, ele fez aquilo que o coração dele achou melhor. Então ele foi apenas uma desculpa que ele arrumou para querer, diante de Deus, querer se desculpar. Mas para Deus não tem isso, não tem meio dele. Se Deus ordenou, faz assim, tem que ser assim. Então, Pesta, Deus não se importa com nossa boa vontade, com nossa intenção. Você tem a maior boa intenção de servir, de obedecer e de fazer o que Ele pede, porém, tem coisas que você sabe que pode fazer a mais do que Ele está pedindo. E aí, quando você vai e faz esse a mais, por exemplo, você diz: eita rapaz, eu queria tanto ajudar a igreja está passando por dificuldade, mas já sei, tem um negócio que eu estou fechando com uma pessoa, eu tenho um carro que está um pouco quebrado, a pessoa não sabe,
eu vendo esse carro como se fosse perfeito, ganho um dinheiro muito bom, pego a metade desse dinheiro e dou à igreja, ou dou o dinheiro todo, ajuda a igreja nas dificuldades que ela está sofrendo. Olha para aí, Deus, a boa vontade do meu coração, a minha intenção é ajudar. Então, Senhor, está aqui esse dinheiro. Ele aceitaria? Por que não? O que é que você acha, Jamile? A intenção, Deus olha ou não olha para a nossa intenção, nossa boa vontade? Não, nem faria sentido, porque, por exemplo, esse exemplo que o senhor deu, poderia até ter tido uma boa intenção, mas de qualquer forma pecou. Não faz sentido ele olhar para a intenção, se a pessoa, por exemplo, não se arrependeu, perdoar um pecado que a pessoa não se arrependeu porque achou que foi boa intenção. E aqui nós observamos isso, não é? Samuel, ele diz o seguinte, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ou seja, o que Deus está dizendo, olha, a intenção de sacrificar, a vontade de oferecer um holocausto ao Senhor, não adiantou de nada, Saul. Por quê? Porque o que o Senhor realmente quer é que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. Observe que o sacrificar não é que era rejeitado diante de Deus, mas é que era inferior. Existia uma regra superior, que era a regra da obediência, e o atender ao que Deus manda é melhor do que gordura de carneiros. Então existem coisas melhores, superiores, que Deus olha e Deus requer de nós, que é a obediência à sua palavra. Vocês lembram do caso de Uzá, onde Davi recuperou a arca da aliança? Em vez de Davi levar a arca como Deus ordenava em sua palavra, colocando as varas nas argolas ao lado da arca, e os levitas carregarem a arca nos ombros, através dessas varas, em vez disso, Davi pegou uma junta de bois novo, carro novo, com madeira nova, tudo muito belo e bonito, colocou a arca num carro de boi e foi seguindo com os carros de boi, com o carro de boi, levando a arca, e todo mundo dançando, feliz, fazendo festa, porque a arca tinha sido recuperada. Lembram desse caso? E aí o boi tropeça, a carruagem balança e a arca vai cair no chão. Quem é que vai evitar da arca cair no chão? Quem é que olha e diz assim: não, a santidade de Deus vai cair no chão, a representação da santidade de Deus vai cair no chão, não posso permitir que a lama suje a arca da aliança. E aí Uzá vai, corre e segura a arca, para a arca não cair. Acontece o que com Uzá? Exterminado, fulminado na hora. Quando ele toca na arca, ele é fulminado. Porque Deus dizia que ninguém olhasse para dentro da arca e nem tampouco tocasse na arca. Mas Uzá, ele considerou que a lama, que o chão, que a poeira ele era mais digno do que o pó da terra. E aí disse: não, eu não admito que o pó da terra manche a arca da aliança. Colocou a mão, foi fulminado. É como se Deus dissesse: eu prefiro que a terra envolva a minha arca do que você se meta com ela. Porque existia um mandamento, existia uma regra. Mas e aí, a intenção de Uzá foi boa ou não foi? Foi uma boa intenção ou não?
Deus não quer saber de intenção, não é? Quando existe a intenção e a palavra dele é contrária a essa intenção, ele não quer saber. A intenção é muito boa, precisamos fazer tudo com boa intenção, com boa vontade e tudo mais. Porém, a regra maior é a palavra de Deus, e não a nossa intenção. Concorda com isso, Jamila? Então, leia aí o restante, o 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas livre. Então, veja a comparação que Deus faz. Você se rebelou, Saul. Você se rebelou. Eu mandei uma coisa, você fez outra. Isso é rebelião. E esse pecado de rebelião, de desobediência, é igual ao pecado de feitiçaria. Do mesmo jeito que os feiticeiros serão condenados pelo pecado que eles estão praticando, você vai ter a mesma sentença que eles tiveram. E a obstinação, ou seja, a dureza de coração, de não reconhecer que pecou, que errou, porque aqui ele não reconheceu, reconheceu? Ele não reconhece, observe, ele diz, não foi, eu fiz, não, quem não fez? Olha, o profeta está dizendo que você não fez, Deus está dizendo que você não fez, como é que você ainda insiste em dizer que não pecou contra o Senhor? Pecou sim, e essa obstinação sua em manter ali a sua rebeldia é como pecado de idolatria e cultos do lar. E aí, rejeitou a palavra de Deus? Deus também rejeitará você. E aí entra para outra questão aqui, não é que Deus ordenou em sua palavra que o povo se reunisse, aonde estiverem 2 ou 3 em meu nome e tal. Aí os desigrejados, não, mas a gente se reúne debaixo de uma árvore e tal. Bem, mas e por que não tem comunhão com outros? Por que tem que ser vocês isolados? Porque uma das características de uma seita é essa: só nós somos salvos, só nós temos a verdade. Então se isola, como um testemunho de Jeová, como o adventista do sétimo dia, não é, como os católicos, se isolam, não tem comunhão com outros irmãos, não é, se não for ali da corja deles. E aí acaba mostrando que eles não têm o respeito e a obediência à palavra de Deus, que manda a gente se reunir. Por exemplo, Hebreus, a epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Leia-me para a gente entender o que está dizendo aí. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ok, explique para nós esse texto. Ele disse que não é para deixar de congregar, como já é costume. Como assim? Já é costume? O que é que isso quer dizer? Que outras pessoas já faziam antes, como já é feito. E que nós devemos fazer admoestações, né, quanto mais ver que o juízo final se aproxima. Se você observar, a ordem é essa: não deixe de congregar, não pare de congregar. Agora, você sabe que contexto ele está dizendo isso, Jamil? O que estava acontecendo aí nessa época com esses hebreus que estão recebendo essa carta? Quais eram os problemas que eles estavam enfrentando? Você sabe dizer? Já estudou sobre isso? Acho que não nesse contexto, mas poderia ser de perseguição ou até de próprio... Esqueci a palavra, seria cansaço espiritual, mesmo querendo. Ou seja, desânimo, não é? Você diz. O senhor lembra, irmão Lorivaldo, o que estava acontecendo para que... Porque assim, quando a gente vê nas Sagradas Escrituras algum escritor recomendando algo, é porque aquilo estava acontecendo, sabe? Por exemplo, quando ele diz assim, irmãos, sejais unidos de fé, o mesmo sentimento, unidos de alma, é porque estava havendo uma certa desunião com os irmãos.
Aqui ele está dizendo, não deixem de congregar. É porque, naturalmente, alguns irmãos estavam começando a deixar de congregar. Qual era o contexto disso aqui? E aí, veja bem, o contexto aqui era o seguinte: eles estavam sofrendo perseguição de todos os lados. Estavam sofrendo perseguição de Roma, porque eles não aceitavam Nero como sendo, não é, o imperador, e não se submetiam também à autoridade no sentido de venerar, de adorar o nome de César, de nenhum Deus que era criado ali pelos gregos ou pelos romanos. Então eles não tinham a aceitação dos romanos, também não tinham a aceitação dos próprios judeus, porque eles não aceitavam, eles seguiam a Jesus Cristo, que muitos judeus rejeitavam. Eles eram judeus, mas eram judeus cristãos, então eles eram perseguidos. Não era fácil a vida deles, porque Roma queria encontrá-los. Eles eram judeus e eles se escondiam para cultuar a Deus. Eles não deixavam de congregar, eles congregavam escondidos. Porém, existiam soldados procurando esses encontros, essas reuniões, essas congregações. E tinham judeus que tinham algum certo conhecimento, né, algum vínculo com alguém que se converteu, e sabendo disso, eles faziam questão de entregar, até para ganhar crédito com Roma e tudo mais. E o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: olha, lembrem-se de que vocês seguiram a Cristo de forma fiel, e mesmo tendo os bens de vocês servindo como espólio, né, o governo tomando os bens de vocês, na verdade de vocês, é o que ele está dizendo, prendendo vocês, fazendo vocês sofrerem terríveis perseguição, vocês sustentaram firmes o nome de Jesus Cristo. Não deixem de congregar. Então aí ele entra na questão de congregar-se. E aí, veja, nós precisamos nos colocar no lugar deles. Se houvesse uma perseguição e a gente estivesse cultuando a Deus escondido, será que a gente continuaria vindo para a igreja? Será que os irmãos em geral continuariam vindo para a igreja? Porque precisamos entender o seguinte: o risco de perder tudo que tem. O que é que você tem hoje? Né? Então eu pergunto aqui a cada um, e eu pergunto aos que irão assistir: o que é que você tem hoje? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um emprego. Então você vai pontuando as coisas que você construiu. Agora imagine, você corre o risco de só por ir para a igreja ter tudo isso tirado de você, e daí para frente você viver de esmola. Será que a gente continuaria? Não é? Não é como eles, né?
do compromisso, porque Deus lhe dá a primeira coroa, ninguém tira, já não tem a vida eterna. Quando a pessoa quer desprezar algo que Deus deu, e para sempre, após a morte você sabe que tem a vida eterna. É verdade. Não tem coisa aqui na terra para E olha, a gente tem que crer nisso, né, que Deus nos manteria fiel, até porque nós temos exemplo nas escrituras de pessoas que fizeram isso. Moisés nem precisou ser perseguido e nem precisou ser tirado tudo dele. Ele foi que deixou para trás, não é? Ele negou toda a riqueza que ele tinha para viver mendigando no deserto, para viver passando fome e sofrimento no deserto. Aí a Bíblia diz, porque ele considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, por superiores riquezas do Egito, né? Colocou o ser perseguido, o sofrer por Cristo como uma riqueza superior às riquezas do Egito. Então, olhando por essa perspectiva, nós seguiríamos sim. Porém, somos carnes e precisamos ser alertados. E a congregação é um caminho que nos faz ser alertado, como estamos sendo aqui, com textos como esse. Não deixemos de congregar. Olha, muitos estão tendo esse costume. É costume de alguns, mas não seja de vocês. Continuem congregando. Ah, mas a perseguição, não importa, congregue. Ah, mas é risco de morte, congregue. Ah, não importa. E aí você negligenciar momentos como esse, é você negligenciar a própria alma, não é? O que é que você tem a dizer, Jamília, a respeito de ter que seguir a Cristo, mesmo sabendo que você pode correr o risco de perder tudo que um dia hoje te dá prazer? Como você disse, nós somos humanos e tem a possibilidade de acabar fraquejando. Por isso também o alerta que foi dado. Se preparando para não fraquejar. Amém, é verdade. Então, meus irmãos, é isso que precisamos fazer. É difícil muitas vezes vir para a igreja, mas pode ter certeza, não é tão difícil quanto foi para esses irmãos, os quais eles receberam a ordem de continuar firmes congregando. Então, por mais difícil que seja, nós precisamos manter firme a nossa convicção, a nossa esperança, a nossa confiança em Cristo, de que essa reunião parece não ser nada, mas Deus sabe que é importante. Se Deus vê como é importante, quem sou eu para dar importância pequena, não é, a algo que Deus diz que para Ele é grandioso, não é algo importante. Então, eu peço aos irmãos que estejam firmes, orando, pedindo a Deus que quebrante o coração dos que estão desanimados, para que eles voltem a se animar e que outros que ainda não conhecem o Evangelho possam conhecer e estar buscando a palavra de Deus aqui conosco. Tá bom, irmãos? Pode falar. Um exemplo muito importante da Bíblia de pessoas que foram fiel a Deus, mesmo em dificuldade. Neemias, Sim. tão longe de Jerusalém, a Babilônia, que a gente vai ver isso aí em Neemias capítulo 3, né, irmão? Que ele era o rei. Passava bem lá, né? Mas ele sempre teve essa preocupação com o Evangelho, de levar o Evangelho perfeito para aqueles que ficam lá bem necessitados. Ninguém foi um grande exemplo. E como Daniel, vê também o contrário. É verdade. No capítulo 8, verso 4, a gente vai ver dois filhos de Samuel, vendo o exemplo
Então, precisamos ter, né, esse zelo, esse cuidado e essa preocupação. E aí, Jamile termina a reunião colocando aí como foi participar pela primeira vez, as suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, se vai querer voltar outra vez, como é isso aí? Acho que eu posso voltar. Acho que foi muito aconchegante, assim. Como o senhor também disse no começo, né, que também não tem debates, assim, já que todo mundo tem o mesmo pensamento. Então não é difícil. Então, aí acaba sendo uma forma da gente ir de forma mais leve, conhecendo o que é enfrentar situações diferentes, né? E de repente a gente pode trazer no debate aqui uma questão onde a gente vai confrontar a sua fé e você vai ter que se desdobrar para defendê-la como se fosse lá fora. Topa? Então vamos orar ao nosso Deus. Peça, nos conduz em oração, agradecendo por esse momento. Pronto, irmãos, tudo certo, a reunião está encerrada, vamos nos cumprimentar.